Olá, meus amigos e amigas do PSB, estamos aqui com mais uma edição do Papo Socialista e dessa vez com um convidado mais que especial, que é prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso, prefeito por 4 mandatos, presidente do consórcio Chapada Forte por 4 mandatos também e atual presidente da União dos Municípios da Bahia. E para entrevistá-lo, aqui ao meu lado, nosso querido Eduardo Tito. Salve, Eduardo! Fala, Gabriel! Seja bem-vindo, meu querido prefeito Wilson Cardoso, um grande líder aqui do Partido Socialista Brasileiro. Fala aí pra gente. Pois é, para mim é uma honra muito grande estar aqui, né, no podcast Papo Socialista, né, especialmente aqui na sede do nosso partido, do PSB, né, meu primeiro e único partido. Né. Isso é bom que o prefeito toque isso, porque assim, o prefeito ele tem esse número do partido 40 em tudo que é coisa dele. Tem na placa do carro, tem nas casas, tem nos adesivos. Ele que, além de ser prefeito e ser um gestor, é também um marqueteiro de primeira. Tenho também na senha do Cuidado, prefeito! Eu tenho na senha do meu Wi-Fi, né? Bom, aí, essa pode. Aí é o Wilson 40, né? Entendeu? E se eu pudesse, eu não saía dos 40 anos. Que aí quando você tem 40... Mas olha, o senhor tem um vigor de 40 anos. Prova disso foi sua articulação para a aprovação da PEC 66, que foi um sucesso, a delegação da Bahia, e com seu esforço concentrado junto a parlamentares de todas as correntes. Como é que foi essa votação lá, prefeito? Olha, a PEC 66 foi um esforço muito grande, né, da nossa UPB e dos nossos prefeitos e prefeitas, todos, sem exceção. E também os nossos deputados. Né, os deputados da Bahia deram um show lá na PEC 66. E a nossa deputada Alice da Mata, ela acho que nem dormia no período ali de votação da PEC 66 e no período da comissão, que quando a gente chegava em Brasília, né, ela estava sempre presente, acompanhando a gente, né, todos os prefeitos e prefeitas. Ela foi fundamental para marcar a reunião com o Hugo Mota. E o Hugo Mota, eu quero fazer um agradecimento ao presidente da casa, Hugo Mota, que naquela reunião prometeu tirar da gaveta e colocar a PEC 66 para andar. Aí ele formou a comissão, né, e aí os nossos deputados que fizeram parte da comissão, os 4 deputados da Bahia, deram um banho, estiveram presentes em todas as reuniões. Eu falo do Gabriel Nunes, do Daniel Almeida, do Paulo Alves, do Leu Lomanto, Charles Fernandes, foram fundamental ali na comissão da PEC 66, assim como o Baleia Rossi. Que foi um grande deputado do MDB de São Paulo. O deputado Baleia Rossi, ele foi fundamental, que foi o relator da PEC, e também o presidente da comissão, o Romero Rodrigues, que foi fundamental para poder andar e fazer com que chegasse no plenário da Câmara com mais velocidade. E sim, presidente, a gente fala, muitos prefeitos sabem de cor e salteado o que é a PEC 66, mas eu queria que você explicasse o que é a PEC 66 e a importância dela para os municípios, para quem está nos assistindo aqui. Pois é, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento também, porque ela dependeu também do Senado, nasceu ali no Senado, foi para a Câmara, montou a comissão, teve algumas alterações, algumas emendas que foram feitas, aí teve que retornar para o Senado, e aí a atuação, amigo, do nosso ex-governador e senador Jacques Wagner foi fundamental para aprovar no Senado no primeiro e no segundo turno. O governador Jacques Wagner é uma cobra criada, né? Pois é. E ele foi fundamental, porque quando já chegou no Senado para primeiro e segundo turno, já tinha muitos deputados da oposição, vamos colocar assim, que não queriam mais a aprovação da tentando PEC 66. Obstruir, né? Tentando obstruir para poder tirar algumas emendas que foram fundamental para que ela fosse aprovada e desse a tranquilidade necessária para todos os prefeitos e prefeitas da Bahia e também do Brasil. Todos que têm previdência em regime geral foram beneficiados pela PEC 66, como também todos os prefeitos e prefeitas aí do Brasil, de todos os municípios que foram beneficiados pelo precatório, também que se tratou do precatório, a PEC 66. No que se refere aos débitos previdenciários, eu quero dar a primeira notícia hoje maravilhosa para todos os prefeitos e prefeitas, que hoje
A PGFN já publicou a portaria regulamentando para que todos os prefeitos e prefeitas que têm um débito na dívida ativa já possam se credenciar para receber os benefícios da PEC 66. Para isso, a UPB já fez um vídeo hoje, já colocou em todos os grupos de prefeito e prefeita, nas redes sociais, Instagram e tudo. E agora, daqui mais umas meia hora por aí, nós estamos publicando um parecer técnico do jurídico da UPB, orientando todos os prefeitos nessa primeira etapa. A PGFM já fez o seu papel. Esperamos agora que a Receita Federal também normatize para poder contemplar todos aqueles que estão dependendo dessa regulamentação da PEC 66 para poder começar a ter tranquilidade e folga de caixa nos seus municípios. Prefeito, ainda em Brasília, o senhor, como um grande democrata, os municípios, as cidades, né, o povo no geral, comentou muito ultimamente aí, nos últimos dias, a questão da PEC da blindagem, né? Como é que você analisa, né, essa movimentação da Câmara em torno desse projeto? Olha, eu nem entendi, porque nós estamos vivendo uma democracia ampla, onde todas as instituições funcionam bem, representam bem o povo brasileiro, né? O Supremo funciona bem, o Judiciário funciona bem, todas as instituições. Se ainda fosse uma PEC da blindagem no período da ditadura do regime militar, até eu entendia, para blindar os nossos deputados, deputadas. Para proteger, na verdade. Para proteger de alguma ação, né, que não fosse correta do regime, para não perseguir, né, nenhum deputado que esteja atuando e que possa ser que em alguma atuação forte do deputado ou da deputada, o regime militar não aceitasse e aí quisesse criar alguma situação. Aí até a gente poderia aceitar, mas na democracia que nós estamos vivendo, não precisa blindar ninguém, precisa ter mais leis para ter a certeza de que todos os recursos das emendas parlamentares, seja ela PIX, seja o que for, recursos que venham para o município, cheguem no município na sua totalidade e que crie mais leis para fiscalizar se aquele recurso que o deputado, a deputada, o senador colocou, ele está sendo bem aplicado para poder, aí sim, a gente ter a certeza de que o que vem, né, do governo federal ou de emendas também do governo estadual, que ele chegue na ponta com 100%. Já que a gente está falando de recursos, presidente, queria saber do senhor a experiência com os consórcios. Que avaliação o senhor faz dos consórcios que foram criados recentemente e que já apresentam alguns resultados em algumas regiões, especialmente na Chapada? Bom, o consórcio Chapada Forte ele virou uma referência na Bahia. Nós somos fundadores, eu e mais 9 prefeitos, que quando fundamos o consórcio eram 10 municípios só, depois ele se estruturou e virou objeto de desejo. Então, todos os municípios da Chapada queriam se associar ao consórcio Chapada Forte, chegamos a um número de 28 municípios consorciados, se tornou o maior consórcio da Bahia em número de municípios e também o mais bem estruturado. Esse entendimento começou no governo Wagner e no governo Rui Costa. Rui meteu o pé no acelerador e aí apoiou demais aqueles consórcios que estavam mais bem estruturados, equipando os consórcios. E também nós entendemos que o consórcio tem a condição de receber emendas parlamentares, recursos dos ministérios. No Chapada Forte, nós recebemos mais de 40 milhões somente do MDF, para poder universalizar a água na zona rural, para água para consumo humano. Todos têm cisterna. Na Chapada está universalizado. Onde não tem a água que chega encanada, tem uma cisterna para poder atender aquele produtor, né, e dar condições de que eles tenham uma condições melhores de vida na zona rural. A questão de infraestrutura também avançou muito, né? A questão de infraestrutura avançou muito, mas, por exemplo, sua pergunta foi muito boa, porque ontem eu estava conversando com o nosso chefe, o nosso secretário institucional, Adolfo Loyola, juntamente com o nosso querido presidente da FEC, Simvaldo, onde nós estávamos fazendo uma discussão que a gente precisa agora unificar os estatutos dos consórcios de infraestrutura.
e também que todos tenham as suas resoluções bem definidas no que se refere a máquinas e equipamentos. Por exemplo, o consórcio Chapada Forte, ele se estruturou dessa maneira que a gente tem os regimentos internos onde sobra dinheiro para manutenção de máquinas, porque está bem claro. Qual é a função do consórcio? Não é ter lucro, é fazer com que a política pública chegue mais rápido. Você oferecer uma máquina, um equipamento. Com menos burocracia, né? Com menos burocracia e com 50% do valor do preço do mercado. Então, se você pega uma referência do valor do mercado de uma patroa, de uma retroescavadeira, de uma escavadeira, de um equipamento como nós tivemos lá, usina de asfalto, né? Máquinas para pavimentação asfáltica, convênio que a gente tem com a infraestrutura para poder cuidar das BAs, né? As rodovias estaduais. Para não deixar esburacar, algumas delas o consórcio tem essa função, então você tem que manter as máquinas 100%. Então, lá no consórcio Chapada Forte, mais alguns consórcios, se eu não me engano, mais uns 6 consórcios na Bahia, eles têm esse regimento que o prefeito ele só pode tirar a máquina do consórcio quando ele paga 50% do valor daquelas horas que ele contratou. E os outros 50% ele paga quando ele termina o trabalho. Né? E não pode prorrogar, a não ser que aquela máquina terra ociosa, mas se aquela máquina já tiver um compromisso com outro município... Se tiver a fila andando, né? Se tiver a fila, e lá essa transparência é fundamental para você ter uma união, né, entre os prefeitos e prefeitos. Por exemplo, no consórcio Chapada Forte, quando chegava um ofício solicitando uma máquina, eu publicava ele, para não ter dúvida. Dizer que o presidente colocou na frente, já tinha uma solicitação e estava pela ordem de publicação. Então a gente atendia ali naquela ordem de publicação e as máquinas todas elas não sucateavam. Então o que é que nós estávamos discutindo ontem? Que deveria ter um estatuto único para todos os consórcios, né? Porque o presidente que se candidatasse ele já sabia como estava ali no estatuto. E também os regimentos internos que protejam as manutenções das máquinas, né? Para que não se socateie as máquinas. Até para dar uma padronização, né? O consórcio da Chapada ser parecido com o Extremo Sul e outras regiões. Né? Pegar o que tem de bom, não só do consórcio Chapada Forte, deixar claro que tem muitos consórcios também que se estruturaram, e pegar o que tem de bom e unificar tanto os regimentos internos, né, de máquina, como também o seu estatuto, para que ele funcione na sua plenitude e também que não tenha politicagem. Dentro do consórcio, que isso pode acabar. A política é pública, né? Lá também no consórcio é igual ao PB, é pluralismo puro. É de todos os prefeitos e prefeitas, né? De todas as cores e de todos os partidos. Então, quando você tem um regimento bem definido, aí avança. Aí qual foi a conversa com o Loyola? Me perdoe, meu amigo Loyola, mas vou colocar aqui. Que nós vamos fazer uma conversa com o ministro Rui Costa, o nosso Simvaldo estava presente, presidente da FEC, Federação dos Consórcios, também concordou, para que se unifique esses estatutos, para que se unifique o regimento das máquinas, né, para poder ter a garantia que aquela máquina não foi sucateada dentro do consórcio, e que o governo do Estado e o governo federal só repasse novos equipamentos, né, e faça um novo convênio com o consórcio com aqueles que se regulamentasse, que aderisse a esse projeto, dando tranquilidade a todos os munícipes, a todos os prefeitos, e fazendo com que o consórcio avance cada vez mais. Eu sou um apaixonado pelo consórcio. Aliás, o ex-governador e ministro Rui Costa, nós somos um apaixonado pelo consórcio e o nosso Jerônimo está dando continuidade. Né? Agora nós vamos criar a condição de que os consórcios não sucateiem suas máquinas e que todos os prefeitos e prefeitas, outra coisa que nós discutimos, se você é um consorciado daquela região, os prefeitos e prefeitas, eles têm que honrar mensalmente o repasse para o consórcio, senão ele não funciona na sua plenitude. Claro. E aqueles que ficarem inadimplentes, eles perdem também se você tem um convênio assinado pela SDR, aí mandar um abraço para meu amigo Orni e meu amigo Geandro, né? Maravilhoso. Tem um convênio com a SDR.
é que a SDR também fez grandes convênios e continua fazendo com consórcio, assim como a SEMA, né? A Secretaria de Meio Ambiente com o GAC, né? Que dá condições de o consórcio ter uma estrutura para orientar as secretarias de meio ambiente dos municípios de pequeno porte para que possam licenciar com rapidez. E aquele prefeito ou prefeita atrasou aquele pagamento, então ele vai perder aquele benefício imediatamente até atualizar os consórcios. Né? Então, com isso também você garante que não tem inadimplência e os prefeitos e prefeitos podem cobrar mais eficiência do seu secretário executivo e do seu presidente do consórcio. Então, esse conjunto de ações. Maravilha. Wilson, consórcio foi uma grande jogada, né, do governo do Estado com o ministro Rui Costa, quando era governador. Jerônimo agora também, né, com as novas escolas de tempo integral, com essas estruturas maravilhosas de primeiro mundo, também lançou o programa Bahia Alfabetizada, né, que foi até sancionada a lei que institui esse programa e delegou a você a missão de mobilizar esses municípios. Como é que vai ser essa mobilização? Pois é, eu recebi essa missão com muita alegria. E nós estamos construindo aí uma grande união para tirar a Bahia dessa situação da pior índice de educação do Brasil. É uma vergonha para todos nós, prefeitos, prefeitas, secretários, para a sociedade, porque nós só temos, em média, 36% de crianças alfabetizadas. Tem município que só consegue alfabetizar 14%, 15%. E nessa missão que o governador me passou, eu recebi com muito orgulho e com muita determinação, nós construímos parceiros importantes. Um dos principais parceiros o Ministério Público do nosso Estado, através de doutor Pedro Maia. Ontem fizemos uma reunião linda, maravilhosa lá, com os 18 maiores municípios do Estado da Bahia. Acima de 100 mil habitantes, são 18 municípios. Tivemos lá a presença de todos, de Feira de Santana, de Conquista, de Lauro de Freitas, de Poço Seguro, de Camaçari. Os 18, quando não compareceu o prefeito, ele mandou o secretário de Educação, porque esses 18 municípios representam 80%, né, da população. Então, como é avaliado pelo número de alunos, e eles foram com muita alegria. Teve prefeito, a exemplo do prefeito de São Antônio de Jesus, Genivaldo, que cancelou todas as suas reuniões porque ele achou que a educação tinha prioridade. Então, eu quero fazer um agradecimento aqui ao Ministério Público, à minha equipe da UPB, à equipe do Ministério Público, que trabalharam incansavelmente nas 3 grandes reuniões que nós já fizemos e trabalharam incansavelmente para a gente ter os 18 municípios ontem na reunião que se trata com o Ministério Público, alfabetizar nossas crianças na idade certa. Já que estamos falando em alfabetização, em política de educação, Andaraí é um modelo para o Estado, né? É um dos primeiros municípios a implantar o sistema de educação integral, né? E tem um IDEB com a nota muito alta. Eu queria saber qual é a política lá que vocês adotaram já desde o seu primeiro mandato em Andaraí e que vocês colhem os frutos agora. Pois é, olha, um dos frutos que nós vamos colher agora mesmo é na alfabetização na idade certa. Porque, vamos lá, quando você não alfabetiza a criança aos 7 anos, que é a idade certa, ou seja, no segundo ano dos anos iniciais, você está destruindo os sonhos dela. Vamos fazer um cálculo rápido aqui, pode ser? Claro. Então, se a Bahia, em média, alfabetiza 36%, em média, né? Então, o certo é alfabetizar 100%. Então, ficou para trás quanto? 64% de alunos que saíram do segundo ano sem estarem alfabetizados. Aí eles vão para o 3º ano, por 4 anos, por 5º ano, eles não conseguem acompanhar. Claro. Entendeu? Então, a gente tem que também ficar de olho nesses municípios que tiveram um nível de alfabetização muito baixo, para que eles façam uma ação também no 3º e 4º ano, para poder acabar, concluir a alfabetização que era para ser feita no segundo ano dos anos iniciais. Então, você vê o tamanho do desafio que nós temos, né? E que nós vamos, com certeza, já agora, em novembro, vou falar forte, porque nós tivemos também uma parceria que eu tenho que deixar claro aqui com a FIEB, né? Eu vou fazer um grande abraço para o Carlos, o presidente da FIEB.
e também para o nosso diretor superintendente da FIEB, que é o nosso Armando. E amanhã nós temos um café da manhã, onde a FIEB vai premiar os municípios que tiveram acima de 50% de alfabetização. Né? O primeiro foi Quixabeira, com 75%. Tem 3 municípios que passaram de 70%. Importante que seja no semiárido, né? Esse índice alto de alfabetização. Pois é. Olha, eu quero também fazer um agradecimento especial ao TCE, né? Do doutor Marcos Presídio, que também entrou nessa luta pela alfabetização, ao TCM, ao nosso querido Francisco Neto, né? E o conselheiro Ronaldo, que está lá também, né, na frente. Porque o que é que nós chegamos à conclusão? Vamos trazer os órgãos fiscalizadores, né? Não para punir, mas para orientar, para mostrar que é parceiro. Para ser parceiro. Doutor Pedro Maia tem uma coisa que eu acho interessante quando ele fala. Ele fala assim, nós estamos chegando com amor. Mas se não for com amor, vai na dor, né? Ele está deixando um recado, que não está chegando com o objetivo de perseguir, de qualquer coisa, é de orientar, de mostrar que o Ministério Público está de mãos dadas, o TCM da mesma maneira, que o TCM está de mãos dadas. Fazer um agradecimento especial ao nosso querido governador Jerônimo e à nossa Elane, né, da Secretaria, e a Rovenda Brito, a nossa secretária. Então, é um conjunto de ações, de união, de mãos dadas, para tirar a Bahia dessa situação, e vamos tirar, né, dos partidos, do nosso partido PSB. Eu ligo sempre para a Alice para pegar alguns conselhos, né, ela que é apaixonada pela educação. Então, sempre ela me orienta, me passa algumas orientações pela sua experiência como senadora, como deputada, como prefeita de Salvador. Então, é um conjunto de ações e nós vamos vencer. Wilson, traga para a gente aqui agora as novidades da UPB. Olha, eu ainda vou pedir mais 2 minutinhos para falar de educação, porque eu me entusiasmo de uma maneira, porque eu estou sentindo que nós temos estamos vivendo um momento onde nós temos a melhor safra de prefeitos e prefeitas da Bahia. O que foi que os nossos prefeitos e prefeitas se preocuparam nesse período? Em melhorar a estrutura física das suas escolas, em climatizar as suas escolas, Gabriel. Que parece que é algo simples, mas influencia no aprendizado. Pois é. Claro, climatizar, tinha escola no verão que não tinha condições do aluno estar na sala, nem do professor ministrar uma aula de qualidade, parecia todo mundo um cuscuz, muito bem colocado. A oferta de alimentação também. A oferta de alimentação, transporte escolar. E agora despertou em todos os prefeitos e prefeitas, que a gente entendeu agora que na educação não pode piscar. Porque você vê que teve municípios que já estavam com 60%, até 68%, 70% de crianças alfabetizadas, e de um ano para o outro caiu para 40%, para 30%. Quer dizer, você já estava chegando no topo, piscou, vacilou brusca, um pouquinho, né? E teve uma queda muito grande, né? Porque algum vacilo que foi dado ali. O prefeito e prefeita, ele tem que acompanhar de perto com seus secretários, né? Com a equipe pedagógica, fazer as visitas às escolas, fazer as provinhas internas para avaliar os nossos alunos, para ver aqueles que avançaram e aqueles que não avançaram, a gente tirar o atraso deles para quando chegar firme na provinha. Então, e outra coisa também, que deve deixar claro aqui, aproveitando esse momento, que é a desigualdade social. O problema todo que nós estamos vivendo hoje vamos dizer assim, de crianças que não são criadas sem o pai, às vezes sem o pai, às vezes sem a mãe, é a tia, é o tio, né? O que aquela criança vive lá, né, naquele momento que eles chegam na escola. Nós temos escola assim, de tempo integral, foi uma referência na Bahia. Inclusive o próprio governo pegou como Andaraí. Bebeu água na fonte de Andaraí. De Andaraí, porque nós temos hoje todas as escolas de tempo integral. E tem uma coisa muito importante, educação infantil. Quando você investe nas escolas de educação infantil, quando a criança sai com 5 anos, ou seja, do infantil 2 para ir para os primeiro ano dos anos iniciais, para o primeiro ano dos anos iniciais, se ela já sai alfabética, significa que lá nos anos iniciais, no primeiro ano já pode até alfabetizar mais de 90%, porque já recebeu um aluno que passou pela escola
infantil que já foram preparados e já chegaram lá. Base estruturada, né? Já tem uma base estruturada. Então é um desafio de todos nós. Eu tenho certeza absoluta que agora despertou nos corações de todos os prefeitos e prefeitas, da sociedade. Nós vamos estar de mãos e braços dadas. E outra coisa, uma empresa que tem um capital, que quer fazer um investimento grande na Bahia, a primeira coisa que o empresário pergunta, como é que está a educação na Bahia? Principalmente agora com essa evolução tecnológica, né? Então, quando diz assim, a Bahia só alfabetiza 36%, o empresário faz assim, eu não vou investir lá não. Então, nós vamos dizer agora aqui, aproveitar esse programa aqui, Papo Socialista, né? Papo Socialista, para dizer, vocês podem ter certeza que ainda esse ano, quando tiver o resultado no ano que vem, nós vamos crescer muito no percentual de crianças alfabetizadas, que é um compromisso de todos os prefeitos e da sociedade, no IDEB. E quando perguntar como é que está a situação da educação na Bahia, vamos dizer assim, nós já estamos entre os primeiros estados, né, na educação. Aí o presidente da FIEP, Carlos Henrique, pode dizer assim para o empresário, assim, pode botar sua indústria, que a Bahia agora está preparada com... O nosso time está com a educação de qualidade para poder tocar a sua empresa. Já que você tocou nesse assunto de empresa, o senhor vê como importante também o ensino técnico profissionalizante. A gente sabe que a educação básica é uma missão para ontem, mas o ensino técnico profissionalizante também é uma outra parte importante, né? Muito importante. E agora tem o EJA Pro. Nós vamos fazer o primeiro grande encontro lá em Andaraí, agora no dia 23 de outubro, com o Levi do Senai Sematec, né, que é o gerente, um dos diretores lá também, que a federação, a FIEP, está com um programa com o nosso querido Walter Pinheiro. Walter Pinheiro. Walter Pinheiro, o senador Walter Pinheiro, que é um apaixonado pela educação, e que é o EJA Pro. Então você pega um pedreiro que não tenha tão bem qualificado, ou até um pedreiro que a gente chama meia colher, que está quase chegando a pedreiro, e que é analfabeto, você profissionaliza ele para ele ter o certificado de um Senai ter emprego em qualquer parte do Brasil, que é um certificado de qualidade, e ao mesmo tempo ele está no curso profissionalizante, ele está aprendendo a ler, a escrever, que chama o EJA Pro. Esse para mim é um grande programa, vai melhorar a mão de obra em todos os municípios. Eu estou falando de um pedreiro, mas posso falar de um eletricista, de um carpinteiro, de qualquer uns que estão lá, são bons, mas precisam ainda melhorar com a nova tecnologia, para aplicar a nova tecnologia, eles já saem sabendo ler e escrever, né? E o mais importante, de fazer na conta. Né? A matemática ele precisa para poder cobrar direitinho os seus serviços. Andaraí é pioneira nesse projeto? Vai ser o primeiro encontro, vai ser agora no dia 23, com os 28 municípios da Chapada, e depois nós vamos levar esse programa, o Senai Sematec vai levar para mais 12 municípios regionais, vai levar para Vitória da Conquista, vai levar para todas as regiões, né, para que esse programa seja implantado em todas as regiões da Bahia. E eu não tenho dúvida nenhuma que os nossos prefeitos e prefeitos, né, essas regiões, eles vão estar torcendo para que chegue logo esse programa lá, para melhorar a mão de obra, que hoje é um grande problema no Brasil, é a mão de obra. Não é que falta emprego, falta mão de obra qualificada. Esse é um papel nosso. E profissionalizar é importante. Os cursos técnicos que acabaram lá atrás, isso aí atrapalhou muito, porque era importantíssimo aqueles cursos técnicos. Quando saía do ensino médio com curso técnico, já tinha uma função, já estava profissionalizado, já sabia o que ia fazer. E tem um detalhe, hoje a gente vive aí, recentemente foi divulgado pelo IBGE, a menor taxa de desemprego da história. Ainda assim, tem vaga que não é preenchida por falta de qualificação. Não tenha dúvida. E também tem muita oscilação, né? Porque às vezes o profissional entra e aí quando a empresa percebe que ele não está tão qualificado e não está avançando, não pela falta de vontade dele, é porque ele não foi alfabetizado. É a falta de aprendizado. De aprendizado. Aí termina complicando. Então, se quer fazer justiça social, nós que somos socialistas natos, né, que queremos ver o nosso povo, principalmente aqueles que mais precisam ter a oportunidade, vamos focar na educação, vamos trabalhar forte. Vai ser uma grande vitória do nosso partido, focando na educação. O senhor, como empresário também, como é que o senhor tem acompanhado aí o enfrentamento do nosso presidente Lula ao tarifaço dos Estados Unidos? Pois é, tem hora que eu fico assim impressionado, né?
O Brasil é um dos maiores produtores de laranja. O americano ama laranja, adora o suco de laranja, né? Nós somos um grande produtor de manga, aquela região de Juazeiro e tal, e termina sendo taxado, principalmente a manga, que foi taxada, né? E aí o próprio presidente dos Estados Unidos está dando a condição do produto chegar lá mais caro para o seu povo, né? Principalmente o Brasil, que foi um parceiro e é um parceiro dos Estados Unidos, né? Inclusive nós compramos mais dele do que... A taxa é muito mais superavitária para ele do que para nós é deficitária. Eu acho que vai ser revisto isso aí. Tomara que essa química, que o prevaleça, né? Não seja uma pegadinha para nós brasileiros, nem para o nosso presidente Lula, que está fazendo um papel. A fala do presidente Lula... Na ONU, né? Não, contemplou todos os brasileiros. Até você aí que é da oposição, se por um acaso está me ouvindo, você vai dizer, o Lula deu um show, né? E realmente ele deu um show, ele falou mesmo com muito conhecimento, né? E se o presidente dos Estados Unidos entender que o Brasil é um bom parceiro, um país pacífico de pessoas que trabalham, entregam o produto, o brasileiro talvez seja, o produtor brasileiro talvez seja aquele que melhor entrega o produto na qualidade, né, que o mercado exige. Então, essa parceria tem que continuar, o presidente Trump tem que rever isso, mas se por um acaso, na minha visão, não rever, o produto do Brasil é tão bom que deve ter muitos países aí querendo abrir novo mercado, querendo o nosso produto. A defesa de Lula da nossa soberania está sendo perfeita, né? Não tenha dúvida. Hoje, se tivesse uma eleição hoje, falando sem paixão, aqui, eu vou falar agora um pouquinho como prefeito ou como cidadão, aquele que está vendo como está o Ia ser a próxima pergunta, o prefeito deu um spoiler aí com a gente. A gente ia entrar nesse assunto aí agora. Então, eu vou deixar para você entrar, eu vou falar da UPB para não deixar nada sem responder. A UPB, ela está vivendo um momento muito especial. Nós, na nossa caminhada, conseguimos colocar os 417 municípios sendo associados à UPB. Lá dentro da UPB, tudo que foi conversado, que foi dito na nossa campanha, nós estamos cumprindo. Ali dentro é pluralismo puro, é de todos os partidos, de todas as cores. Nós fazemos a defesa com muita força, com muita energia, dos nossos municípios, dos 417 municípios. Lógico que fora da UPB nós temos as nossas paixões, nós temos os nossos partidos, nós temos as nossas preferências, mas ali dentro, meu amigo, é pluralismo puro, é de todas as cores, de todos os cantos. É uma UPB que conseguiu unir todos os prefeitos, prefeitas, e agora nós tivemos a prova disso nos 18 maiores municípios da Bahia, que se você for avaliar, demonstrou o pluralismo. Estava lá Salvador, estava lá Feira de Santana, estava lá Conquista, estava lá Simões Filho, estava lá Lauro de Freitas. Quer dizer, o que eles entendem é que não se pode politizar a educação. Eles entendem que a educação é de todos nós. Eu fiquei muito feliz em ver todos os 18 municípios lá em uma reunião linda, maravilhosa, participativa, né? Então a UPB está indo nesse caminho, em defesa de todos os municípios. Os municípios estão entendendo que é importante a gente estar unido em temas fundamentais como segurança pública, como educação. Não tem que botar a culpa em ninguém, vamos unir para poder avançar. E agora nós vamos fazer um grande evento no dia 20 agora de outubro, né, onde nós vamos comunicar e demonstrar através do telão a nossa nova UPB. A nossa UPB que vai ampliar o seu auditório para 500 lugares. Né? Nós temos 417 municípios, não podemos ter 300 lugares dentro do auditório. Para não ficar de fora. Vamos aumentar aí agora para 500 lugares. Né? Nós vamos, além da ampliação do auditório, nós estamos criando um espaço, né, que é um café que a gente chama, lá onde vai ter grandes encontros, né? Você pode marcar lá. A gente vai gravar um podcast lá. Não, a sala da imprensa. A imprensa está ganhando uma sala. Né? Foi promessa de campanha, eu me lembro disso. Promessa de campanha. O nosso setor de projeto, nesse dia 20, nós estamos lançando um BIM, quer dizer, onde nós vamos qualificar todos os engenheiros na alta tecnologia, onde, por exemplo, os municípios que têm projeto com a Condé, né, a Condé já está utilizando o BIM, esse projeto vai chegar redondinho, vai ser avaliado e tocado mais na frente, vai ser esse lançamento.
Nós vamos lançar também no dia 20, o governador, ontem ajustei com o Adolfo Loyola, os consórcios vão participar, tanto de saúde como os multifinalitários, e nesse dia 20 vão ser distribuídos 20 ônibus novos para os consórcios de saúde para reformar a frota de alguns ônibus que estão mais antigos, daqueles primeiros consórcios que foram inaugurados. Também nós vamos ter a assinatura do convênio da reforma e ampliação da UPB com a CONDE de uma emenda do nosso senador Jacques Wagner. A UPB vai entrar lá com 20%, né, com recursos próprios, 25%, né? Mas o senador Jacques Wagner, ele colocou a emenda e nós vamos poder concluir a obra que inicia no dia 3 de novembro, vai ser anunciado, e tem final previsto para o dia 13 de agosto de 2026, o dia do aniversário da UPB. Né? Que maravilha, rapaz. Só novidade boa. Para a gente encerrar, vamos falar de política. O senhor transita com os 417 prefeitos da Bahia e eu queria saber se o governador Jerônimo Rodrigues está bem na fita aí, entre os prefeitos. Olha, vou falar agora não falo mais como presidente da UPB. Eu vou falar como cidadão e também como prefeito de Andaraí. Como prefeito de Andaraí. Se a eleição fosse hoje, seria um banho. Jerônimo ganharia aí, sem dúvida nenhuma, a eleição. A política ela é muito dinâmica. Magalhães Pinto definiu bem a política. A política é igual uma nuvem, muda de lugar a toda hora. Mas o trabalho de Jerônimo e da sua equipe, né, dos seus secretários, você tem ali um Adolfo Loyola na Serim, né, que ele toca tudo aquilo que é avançado, que é discutido nos municípios. Dá mais liberdade para que o Jerônimo Rodrigues possa estar visitando os municípios, porque ele ama o contato com o povo. Eu vi minha secretária de Ação Social dizendo, eu estou apaixonado por Jerônimo. Eu disse, por quê? Porque ele disse que ele quer ser o governador do SUS, da assistência social. Porque o olhar que ele tem com as pessoas mais carentes, né? Então eu posso, hoje, deixando claro, falando como prefeito de Andaraí, né? E como cidadão, hoje, pelo que eu enxergo, pelo que eu vejo, Jerônimo está bem na fita e Lula também está bem na fita, porque os programas estão funcionando. Olha, quero agradecer aqui a presença do prefeito Wilson Cardoso, também presidente da UPB, e do consórcio Chapada Forte. Para mim foi uma alegria muito grande, porque o Wilson é uma fonte de aprendizado muito grande, é um gestor testado e aprovado mais de 4 vezes e que está fazendo um grande trabalho à frente da UPB. Obrigado, Wilson. Obrigado, Tito, por estar aqui também participando dessa entrevista, agregando bastante aqui nesse bate-papo com o socialista, com o Wilson Cardoso. Eu que agradeço, Gabriel, agradeço também ao nosso prefeito e presidente Wilson Cardoso, um socialista de verdade, né, que bota o socialismo na sua gestão, bota o povo na sua gestão. Parabéns, Wilson. Vamos em frente. Pois eu que agradeço a você, Eduardo, Tito, e também ao meu querido Gabriel Carvalho, aí, que eu vi de calça curta. Acho que quase os dois aí eu vi de calça curta, né? Mandar um abraço muito especial para todos os deputados do nosso partido, para o nosso Ângela Almeida, para a nossa Fabiola, para a nossa querida Lídice da Mata, né? Meu amigo Leonésio, você pergunta sempre por você, socialista, lutador, né? Enfim, para todos vocês que fazem o PSB na Bahia, no Brasil, né? Dizer que nós vamos continuar de mãos dadas. A Bahia, eu tenho certeza que o PSB vai crescer muito agora nas próximas eleições. Virou objeto de desejo o nosso PSB, quer dizer, tem muitos e muitos deputados querendo incorporar, migrar, né? Migrar para o nosso partido. A gente sente também a vontade do governo, do Estado, de ver o nosso partido crescer, né? Pelo histórico que ele tem, um partido que não tem histórico de nenhum tipo de corrupção. Né? Eu acho que eu estou muito feliz e eu sempre digo, iniciei no PSB, só teve um partido, e quando Deus disser assim, está na hora de sair da política, com certeza eu vou estar também ainda no PSB. E se eu puder contribuir lá na frente como um conselheiro, uma pessoa que fez grandes e grandes amigos, que a grande vontade na política é fazer grandes e grandes amigos, e nós construímos isso aí de todos os partidos. Então, eu vou continuar muito feliz, né? E obrigado
por essa oportunidade. Estamos juntos. Viva o PSB e viva a Bahia. Bahia.